que nós estamos passando um momento difícil, momento de dificuldades financeiras, porque nós estamos vindo de uma pandemia, e não só por causa da pandemia, mas antes da pandemia já existia uma dificuldade. A pandemia ela fez o quê? Só fez aprofundar mais essas dificuldades, que o pessoal não podia trabalhar, e aí muita gente foi demitida e tudo mais. Mas o fato é que se você levar a sua vida do jeito que ela deve ser, se você se organizar, se você saber dizer não para determinadas situações, você vai conseguir sim controlar tudo o que você faz, principalmente a questão monetária, né? A questão do dinheiro, que aquilo é mais importante. Porque nós estamos vendo por aí muita gente em dificuldade porque tem necessidade, porque está faltando renda, mas tem muita gente aí também que está com dificuldade porque não sabe gastar o seu dinheiro e acaba se endividando com empréstimo, com cartão de crédito. Mas antes de continuar, gostaria que você desse um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É uma situação importante porque a grande quantidade da população, né, a maior parte da população, ela vive sempre em dificuldade. Mas por quê? Tem várias situações, né? Não é generalizando, todo mundo é o mesmo motivo, a mesma causa. Não, nós sabemos que tem pessoas com dificuldade por causa da pobreza, porque não podem trabalhar, não tiveram acesso à informação, ou à cultura, ou à educação, e não tem como modificar um pouco isso, né? Então vai estar sempre naquela faixa de renda menor, e muitas das vezes o que ela ganha é insuficiente para manter o custo de vida dela, e aí ela precisa inclusive de ajuda do governo, mas isso é um caso à parte. Mas nós vimos que tem muita gente que está descontrolada, que não ganha, ou seja, não ganha tão mal assim, e está devendo muito. E muitas das vezes, quando quer fazer alguma coisa, ao invés de se organizar primeiro para fazer aquilo, ou seja, dar uma analisada nas finanças, cortar algumas coisas para sobrar dinheiro, guardar um dinheiro em determinado tempo, não, vão lá, usa o cartão de crédito, faz empréstimo, entra no consignado, às vezes não dá para fazer o consignado porque já tem consignado, entra no pessoal, e aí vai gastando muito mais do que a pessoa ganha, né? E aí a gente pode fazer um paralelo que isso se aplica à empresa também. Se você levar esse comportamento para dentro da empresa, você quebra a empresa e aí você acaba, mesmo com uma grande condição, uma boa condição de renda, mesmo ganhando um bom salário, mesmo tendo um bom rendimento, se você não for assalariado, você for empresário, vai acontecer a mesma coisa, você vai se enrolar, juros acaba sempre virando uma bola de neve, você acaba se endividando e cada vez mais você se enrola mais. E nós temos visto vários exemplos de pessoas que ganham muito bem, médico sempre é usado nesses exemplos, e uma das razões muito simples, né, para a gente avaliar é que as pessoas costumam viver além daquilo que elas ganham, né? O aconselhável é sempre viver, ter um padrão de vida 1 ou 2 degraus a menos do que você ganha para justamente poder sobrar algum dinheiro, você poder fazer uma reserva de emergência. Muita gente gasta tudo que ganha não tendo uma emergência. Então, se no mês seguinte tiver uma emergência, não tem de onde tirar dinheiro. Então, são coisas simples que você pode fazer para você estar controlando isso. Você tem que aprender também a dizer não a determinadas situações. Eu posso? Posso. Eu tenho condição? Tenho. Eu posso? Não. Eu tenho condição? Não. Então, não vou fazer. Por quê? Porque aquilo ali obrigatoriamente vai me levar a uma quantidade de verba que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa ou poderia estar guardando e preparando para uma eventualidade. É claro que isso não se aplica àquelas pessoas que são organizadas, que têm sua reserva de emergência, que não devem cartão de crédito e tudo mais. Isso se aplica àquelas pessoas que efetivamente são descontroladas e estão sempre devendo, sempre virando um mês ou outro no vermelho. E ainda assim, e mesmo assim, se elas quisessem, né, elas poderiam não andar dessa forma, porque ganham uma renda suficiente para alinhar, né, todo esse orçamento. Então fica a dica aí, muitas das vezes você tem que parar para pensar, analisar, não deixar, né, esse descontrole, você fazer tudo que você pensa que você pode, né? Muitas das vezes você acaba se endividando para ter determinadas situações, algumas coisas que você quer, mas que você não tem aquele dinheiro ali disponível, você acaba lançando mão de contas a pagar no futuro, isso que é muito, muito complicado. E aí você, mudando esse comportamento, né, agindo de outra forma, uma forma mais consciente, evitando gasto desnecessário, fazendo sobrar um pouquinho de dinheiro e se preparando para essas despesas, com o quê? Com uma reserva de emergência, aí sim você vai estar fazendo o correto e vai estar evitando um monte de problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.